Boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre liderança, carreira e governança corporativa. Eu vou colocar aqui os comentários, nos comentários, o tema dessa live para todo mundo que entrar saber o que é. Liderança, Tiago Natali, boa noite. Estou colocando aqui. Sejam muito bem-vindos, bem-vinda. O nome da live eu estou colocando aqui nos comentários, aí fica mais fácil para todo mundo que está chegando. Vamos ver aqui, ó. Liderança, carreira, governança corporativa. Deixa eu marcar aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Governança corporativa. Nosso convidado acabou de entrar também. Boa noite, bem-vindo, Pedro. Estou fixando aqui nos comentários o tema da nossa live, que daqui a pouco eu já vou estar chamando o nosso convidado. Já vou estar te chamando aqui. Não tá. Deixa eu fixar os comentários aqui. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Vamos. Convidado aqui, o Pedro Karasik. Pronto, Thaís, me ouve? Estou ouvindo, e você? Eu tô ótimo, tudo certo, graças a Deus, tudo ótimo. Prazer em falar com você. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela sua presença aqui para a gente estar dividindo, compartilhando todo esse assunto que é muito importante sobre governança corporativa. Enquanto as pessoas também estão chegando, eu peço que as pessoas curtam, compartilhem, envia pelo menos para 3 pessoas, porque ajuda o Instagram a estar compartilhando e divulgando a nossa live, esse tema tão relevante para as empresas. E se você tiver alguma dúvida, já deixa sua dúvida anotada, porque no final nós vamos abrir para perguntas, aí a live fica muito mais interessante, que o Pedro vai poder estar falando e debatendo aqui com a gente nesse papo bem gostoso. Para começar, já vamos entrar direto aqui no assunto. Pedro, me fala um pouco sobre você, se apresente, Pedro Karasik, que trabalha aí no Head of Digital Service da BB Brasil. Conta um pouquinho da sua história, fala um pouco de você para que as pessoas possam saber, quem que você é, quem não te conhece. Legal, Thaís. Bom, primeiro quero só testar, ver se estão me ouvindo bem, se tá legal o áudio, se tá dando para me compreender. Tá legal? Aqui para mim tá ok. Manda um positivo aí quem está aqui com a gente na live, manda um joinha. A pessoa tá mandando aí, legal. Bom, basicamente, Thaís, primeiro, além de fazer o teste, muito obrigado pelo convite. É um assunto que eu aprecio muito, a parte de governança corporativa. É um assunto que cada vez está mais em voga nas empresas, desde uma pequena empresa até uma empresa de grande porte, né, porque isso faz muita diferença, né? Bom, hoje eu estou responsável pela área de Digital Services da ABB, né, que significa o quê? Né? É um nome bonito, né? O pessoal geralmente confunde um pouco com marketing digital e não é isso. Né? É a parte de conectividade de todos os equipamentos que a ABB produz, né, com a nuvem, né, com o que a gente chama do cloud, né, que é a famosa indústria 4.0. Né? Então, a ABB, como uma empresa europeia, sempre à frente do seu tempo, vamos dizer assim, ela tem hoje uma área específica para falar de assuntos digitais, né, porque é o futuro de tudo, tudo vai estar conectado, né, cada vez mais, e sempre estará conectado a partir do momento que todo mundo tem um smartphone no bolso, as casas estão ficando inteligentes, as empresas também, as indústrias estão inteligentes, né, e a gente vê muito aumento de performance das empresas quando elas estão conectadas, porque basicamente a gente ganha muito tempo, a gente ganha muito não quebras, a gente ganha muito em não ter desperdício de dinheiro e de esforços com assim, quando a gente conecta tudo digitalmente com a nuvem. Claro que dá um baita trabalho fazer isso, né, mas é o lado mágico do negócio. O mundo está engatinhando na conectividade, né, o 5G, o 3G, o 4G, qualquer coisa que o valha, ainda está assim, nos primórdios. Daqui a 10 anos a gente vai estar olhando para trás e falar, meu Deus, como nosso 5G era lento, né? Então hoje eu cuido
dessa área dentro da ABB, né, uma empresa suíça, né? Ela está no Brasil aqui há mais de 100 anos, né? Praticamente há 119 anos no Brasil. Sou engenheiro mecânico de formação e apaixonado pelo corporativismo aí, né, e tentando melhorar um pouco o nosso dia a dia nas empresas. Ah, que legal. E eu vou aproveitar que você está aqui, que você tem uma carreira de sucesso. Fala pra gente aqui como que a pessoa pode crescer na carreira e se desenvolver na liderança. Dá alguma dica aí pra gente, antes da gente entrar especificamente na governança. Olha, é muito difícil a gente dar dicas assim, né? Mas é uma coisa que funcionou comigo, né? Às vezes a gente tem que sempre tentar espelhar, né, o que funcionou comigo para a gente poder dar algum tipo de dica, né? Funcionou comigo muito ouvir, né? Então, ouvir, a gente tem dois ouvidos, dois olhos e uma boca, né? Então, isso serve até na proporcionalidade no que a gente deve ver, no que a gente deve escutar, no que a gente deve falar, né? Então, escutar muito, né? Acho que é assim, uma das âncoras que levam ao crescimento, à melhoria contínua, né? E principalmente, quando se fala ainda mais de grandes organizações, escutar ao cliente, né? O cliente é a pessoa mais importante numa organização. Claro, tem os colaboradores, né? Mas o cliente tem que ser ouvido. Sem ele, nada acontece, né? E todas as verdades vêm dele, né? Ele que usa o produto, ele que usa o serviço, né? Então essa parte do escutar, sempre estar atento no que o cliente, o que o mercado pode estar trazendo de oportunidades, acho que vamos dizer assim, é um ponto que a gente pode crescer bastante, né? Fazendo esse exercício. Ah, que legal. E você que é de uma área comercial, tem bastante experiência. Outro dia até te falei que uma coisa que eu admiro muito em você é essa questão de você saber abrir portas, você tem uma facilidade para isso. Então, assim, quem quer crescer na área comercial, como que faz isso? Você falou que é natural para você, mas dá alguma dica aí se é possível, porque é natural em você. Conta aí pra gente, daí a gente já vai entrar em governança. Bom, basicamente, Thaís, eu acho que assim, é o famoso óleo de peroba na cara, né? Tem que ser cara de pau, né? Então você tem que se desafiar sempre e não ter medo, né? O não, ele sempre existe, né? Para um cara de vendas, né? A gente sempre fala isso, o não já está garantido. A gente tem que buscar o sim, né? E para que isso aconteça, né? Você tem que traçar rotas, né, o tempo todo, né, se antecipar a objeções, né. Então o vendedor é o eterno indignado, né. Ele sempre acha que ele tem que melhorar, ele tem que sempre acha que tem alguma objeção que ele tem que tratar. Então esse item esses dois itens que é ser cara de pau, ou seja, vai enfia as caras que uma hora vai dar certo, né. E o outro é sempre se antecipar a objeções. Então se você for vender alguma coisa, né? Poxa, o que será que meu cliente poderia não gostar disso? Ou meu concorrente pode estar fazendo melhor do que eu? E já até achar alguma tratativa para isso antes de começar o bate-papo, né? Então você já vai com o que o pessoal mais antigo de vendas falava, que é vai com a página esquerda preenchida, né, que você usava um fichário antigamente para você fazer a venda, né, tinha lá, então você deixava tudo escrito na página esquerda, né, que a página direita é onde estava o folheto, aquele negócio todo. Então, a página esquerda onde você deixava o cartãozinho de visita, a calculadora, né, e deixava ali o tratamento das objeções, né. Então deixa já a página de esquerda preenchida, porque qualquer dúvida você já está com a resposta na ponta da língua, né. Ah, que legal, muito bacana, porque você tem muita facilidade nisso. É uma característica muito marcante, e você, pelo menos, eu percebi muito isso. E da parte da governança corporativa, agora eu vou entrar especificamente no assunto. Para mim é muito interessante falar sobre esse assunto, é muito interessante falar com alguém da área comercial sobre esse assunto, porque muitas Uhum. pessoas pensam que esse assunto é específico de finanças, auditoria, do pessoal que cuida de procedimentos, e que não é de toda a organização, né? O pessoal, povo, de repente tem algumas pessoas que até pensam, que pessoal chato do procedimento, e fica aquela coisa estranha, e não é de todo mundo. E para mostrar isso, até você que é da área da comercial se interessa muito por esse assunto. Fala pra gente, então, o que é essa governança corporativa e qual a importância dela na empresa? Legal, bom, o assunto governança corporativa, eu acho que ele é vital quando a gente quer ter uma empresa funcionando redondinha, né?
É um nome muito bonito, muito rebuscado, né, que se fala, né, mas basicamente é como uma organização trabalha, aonde começa o trabalho de um, termina do outro, as responsabilidades de um, de outro, e procedimentos e processos que devem ser seguidos. Né, e limites também de autorização, de autoridade também, né, de aprovações e afins. Então, basicamente, governança corporativa é igual na nossa casa, né? Perfeito. Quem é a pessoa que pega e lava a louça do jantar? Ah, poxa, se minha esposa fez o jantar, eu vou lavar a louça. Então, é uma coisa organizada. Né? Poxa vida, quem que vai colocar a neném para dormir? Né? Quem vai... É toda essa organização que a gente tem na nossa casa, quem vai pagar a conta, quem cuida do banco, quem paga o quê? Em suma, isso é governança residencial. Né? A corporativa é a mesma coisa no mundo corporativo. Né? Que aí, que é o que finanças faz? Ah, finanças faz isso. O que tesouraria faz? Okay. Vendas faz o quê? Em suma, todo esse rebuscamento que no mundo corporativo tem de muitas atividades, processos e afins, né, é uma coisa extremamente simples. É só organizar, isso vira a famosa governança corporativa, o que facilita as empresas trabalharem de uma forma com menos gastos, menos desperdícios, menos ralos de performance obviamente, dinheiro, né? Então, quando você tem uma empresa com uma boa governança corporativa, você reflete diretamente nos resultados positivos dessa empresa. Então, você tem melhor aproveitamento dos funcionários, as pessoas estão mais felizes porque não fica aquele sentimento, puxa, eu estou fazendo o trabalho que é do outro, né? As pessoas trabalham de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, sem precisar ficar queimando a pestana o tempo todo para resolver as encrencas, né? Porque quando você tem procedimentos, regras, é muito mais simples de trabalhar. Né? Claro que variáveis sempre vão existir, e aí entra a interface do ser humano, que vai pegar e analisar aquilo e tomar uma boa decisão. Mas o quanto menos variáveis precisar, mais fluido ocorre e com menos encrenca no dia a dia, e as pessoas ficam muito mais felizes e a empresa com mais cascalho no bolso, né? Que é o que importa no final do dia de uma empresa, né? Eu que trabalhei na controladoria, a gente percebia isso, uma questão de maior produtividade, a gente percebia diretamente os impactos no resultado, que eu trabalhava numa empresa que tinha uma boa governança corporativa, então dá um resultado direto e todo mundo percebe, todo mundo se estressa menos também, né? Porque são processos e como você governa, mas sem ser só burocrático, né? São coisas que realmente são aplicáveis, são coisas práticas, como você falou aí no começo, né? Essa questão do residencial é a mesma coisa na empresa. E conta para mim aqui, para todo mundo que está ouvindo a gente, quando que você percebeu na sua carreira que governança corporativa era algo importante, que você se deu conta, falou, olha, a gente precisa ficar nisso daqui. Olha, eu vou te falar que teve uma pessoa, que eu não sei se está por acaso na live ou não, mas eu estou vendo pessoas que entraram aí que certamente conhecem essa pessoa, né? Que é uma pessoa chamada Cláudia Cardoso, né? Eu trabalhei com ela alguns vários anos, né? Em um certo tempo até da minha carreira, ela foi uma repórter direto meu, e ela sempre batia nessa tecla. Quanto mais a gente se organizar, quanto mais a gente tiver procedimentos, workflows, menos encrenca a gente vai ter que resolver. Mais cedo a gente vai para casa curtir a nossa família. Isso aconteceu, vamos dizer que há uns 7 ou 8 anos atrás. Né? E de venda, um profissional sempre de vendas, né? E às vezes já até cheguei a ter a posição de tomar conta de business units, tudo, mas sempre muito voltado para vendas. Vendas a gente quer vender e correr para o próximo cliente, né? Para capturar o próximo leão, né? E se a gente não faz o ciclo todo do processo até o produto ser entregue, instalado, bonitinho, a gente não consegue correr para trás do próximo leão porque o leão anterior está fugindo da jaula. A gente tem que cuidar dele. Né? Então, essa parte importante do que se organiza, que se comunica muito com finanças, com a área jurídica, com a área de contas a pagar, contas a receber, poxa, RH, né? Então, isso tudo está muito interligado. Então, quanto mais esse elo está afinado, que aí eu sempre falo dos procedimentos e dos processos, né? Uma empresa que tem procedimento e processo bem definido, puxa vida, os esforços, vamos dizer assim, a canseira que o profissional dentro dela tem, independente da área, é muito melhor, muito menor, vamos dizer assim. Então você tem uma tranquilidade de trabalho que faz com que as pessoas, como já dizia
minha querida amiga Cláudia Cardoso falava, a gente vai mais cedo embora para casa, ou seja, a gente faz o nosso trabalho legal e não precisa ter dor de cabeça, né? Isso é uma coisa que envolve realmente todo mundo da organização, né, Pedro? Desde da direção da empresa, do conselho, até o estagiário que está chegando, o auxiliar, o chão de fábrica, porque é de todo mundo, né? Se as pessoas não colocarem em prática, ela não consegue acontecer, ela fica só no papel, né? E ela precisa ser colocada em prática para que todo mundo vá mais cedo para casa, para que se venda mais fácil, né? Porque se tem essa interface aí do financeiro, controladoria cotação para cliente, por exemplo, bem ágil, para que você consiga ir, né, no próximo cliente, senão fica tudo parado lá, né? Cotação para em compras, a cotação para no financeiro, aí vendas cobra, fica aquele burburinho na empresa e as coisas não andam, né? Ficam um pouco produtivas. Acabou de entrar aí um cara chamado Léo aí. Esse cara conheceu a Cláudia Cardoso, né, Léo? Dá um joinha aí se você conheceu a Cláudia. Falou da Claudinha aí que ela era uma expert em governança corporativa, sem saber que ela estava falando de governança corporativa. Esse cara trabalhou com ela também e teve essa experiência de uma uma pessoa que organizava muito, né? Mas puxando um pouco, continuando um pouco o seu raciocínio, Thaís, de como que faz para ó, o Léo dando um joinha aí. Como é que faz a gente ter uma aplicação de governança corporativa? Né? De fato, tem que ser algo que permeie toda a organização. Né? Não pode ser alguma coisa que só o presidente queira ou só o diretor financeiro queira. Não, isso tem que ser todo mundo querer. Né? E se todo mundo não abraçar essa causa, o negócio não vai para frente, porque alguém vai querer dar uma trapaceada, alguém vai querer dar uma segurada, e isso mina qualquer aplicação de conceito de governança corporativa. Né? O criar os business systems, né, que você fala, né? Então, como que você faz para gerir um negócio, né? Tem que estar tudo certinho, todo mundo tem que seguir, bonitinho. Se alguém falar, não, eu não preciso seguir esse processo porque eu sou o presidente da empresa. Não, lascou. Né, vira empresa familiar, onde o pai manda e os filhos obedecem, né? Vamos dizer assim, o pai manda e o pessoal do chão de fábrica obedece, pronto, né? Acabou. Né? A vontade do dono, né? Então, no caso da governança corporativa, a gente tem que ter a dor de dono, mas a gente não pode ter a vontade do dono, né? Com Que o certeza. americano adora a expressão, né, the pain of owner, né? A dor do dono, né? Tem que ser, todo mundo ter a dor do dono, né? Quando você vê algum desperdício, você vê alguma coisa sendo mal feita, puxa, pense como se aquela empresa fosse sua. O que pode ser melhorado, né? E só para ainda acrescentar um pouco mais, tanto hoje, né, na minha atual posição, mas como nas minhas anteriores, eu sempre vi bem-sucedidas as implementações de governança corporativa, né, quando tem um responsável, né, tem o maestro de tudo isso. Né, que é um cara que ele acorda, dorme pensando em como estabelecer uma governança corporativa. Claro, isso para uma empresa grande faz sentido, para empresas menores existem consultorias que fazem isso. Né? Que eu sempre falo que o preço que se paga para ter isso é ínfimo em perto dos ganhos que se tem. Né? Então, são dois pontos. Né? Então, todo mundo está concordando com essa realidade, né? A organização inteira, como você falou, desde o presidente até o estagiário, e ter um dono. Quem é o dono? Quem é o dono da bola dessa brincadeira? Acho que isso é super importante e eu sempre vi dar certo em torno disso. E a governança, Pedro, ela tem alguns pilares, né? Assim, quais são os pilares ou os pontos importantes da governança corporativa para que ela dê certo? O que que você considera, assim, que você já viveu, já estudou sobre o assunto, já aplicou? Entendi. Bom, basicamente, acho que são vários os pilares, né? Mas se a gente for falar que a governança corporativa ela não é uma coisa fixa, não é uma coisa que está escrito na pedra, né? Ela pode sofrer modificações e é um organismo vivo o tempo todo, né? Porque cada dia se descobre uma maneira melhor ou mais fácil de se fazer qualquer tipo de procedimento. Né? E isso deve ser melhorado. Né? Então não é uma coisa que está escrito na pedra e pronto, e fica assim e acabou. Né? Então é algo que, como um pilar, vamos dizer assim, é alguma coisa que tem que ser sempre um organismo vivo. Ponto um.
né? O ponto 2 é a questão realmente da liderança comprar a ideia, né? A liderança tem que comprar a ideia e executar essa ideia. Você está me escutando, Thaís, só para testar, porque você está me sumindo aqui na live. Quem está nos escutando, só Tô. dá um joinha aí, vê se está me escutando. Ah, tá Eu ok. tô ouvindo, não sei se eu tô sumindo para os outros também, mas Não, tudo bem, que você às vezes dá uma congeladinha aqui, não sei se é o meu problema do meu 3G aqui, do 4G, ele fica oscilando o mas 3D com 4G aqui, às vezes pode ser isso. é. Bom, mas então são os dois primeiros pilares, vamos dizer assim, e a questão das pessoas entenderem da necessidade, primeiro essa dor, né? As pessoas têm que olhar para dentro da organização e ver que há possibilidades de melhoria. Em se podendo melhorar alguma coisa, criar os procedimentos. Ou seja, a dor também é um pilar. Então, se a empresa não sente falta da organização, isso nunca vai dar certo, porque não adianta se colocar a goela abaixo alguma coisa, algum tipo de procedimento, numa empresa que não acha que tem que ter procedimento. Né? Então, às vezes, as empresas também não estão preparadas para estar sendo incluídas num sistema de governança corporativa. Né? Trabalhar realmente é a questão da cultura, né? Porque às vezes tem lá, né? Por exemplo, o analista, ele fala, tem um procedimento, mas eu não vou seguir. Meu chefe falou que não precisa, né? Isso é bobeira. Vou ser criativo, e tem momentos que você precisa ser criativo, tem momentos que você precisa seguir o que está sendo colocado. E aí você vai, como você falou, vai implementando melhorias, né? Não é uma coisa numa pedra que fica fixo, você vai implementando melhorias, mas de acordo ali com aquilo que foi pré-estabelecido, porque senão vira bagunça. E quanto maior a empresa, fica uma bagunça. Você não sabe quem que aprova o quê, com quem que você fala, quem que toma a decisão, de qual nível, né? Não tem transparência, não tem reporte de informação. Eu trabalhei na controladoria, tinha muito reporte de informação financeira, de outras informações para toda empresa, mas existem também muitas empresas que não têm as pessoas não têm acesso às informações, né? Não se tem uma transparência. E as pessoas nem entendem direito o que o serviço delas impacta no resultado, na estratégia, no objetivo da empresa e tudo mais, né? Não sei como que você vê isso. Assim, você falou uma verdade, né? Então, a transparência das informações, né, elas são vitais para você ter um sucesso de implementação, né? Porque, novamente, se você não tem transparência, você não tem dor, né? Se você não tem dor, você não sabe o que você tem que melhorar. Né? Então, se você sempre acha que está tudo bem, está tudo maravilhoso, está no fantástico mundo de Bob, né? Corre o risco de você não conseguir implementar porque ninguém acha necessário, está tudo maravilhoso. Né? Então, às vezes as empresas têm, já vi, não, graças a Deus eu nunca trabalhei em empresa assim, mas já vi colegas que trabalham em empresas que todo mundo achava que estava tudo maravilhoso, mas de repente estava tudo um desastre. Né? Só se viu isso quando o barco já estava afundando. Né? E aí não dava nem tempo de colocar o colete salva-vidas. Né? Porque tem as empresas com ações na bolsa e tudo mais, tem toda uma regra que elas seguem, tem todo mais um critério, mas nem todas as empresas necessitam desse critério, né? Para mim aqui tá travando um pouquinho, mas vamos ver aqui se volta aqui. Espera só um pouquinho. Nem todas as empresas. Tá me ouvindo, não? Agora voltou. Ah, tá bom. Então, tem algumas empresas as que têm ações na bolsa, tal, tem toda uma regulamentação, tem alguns tipos de empresas que têm toda uma regulamentação, mas tem para algumas outras empresas que têm um pouco mais de liberdade. E é opcional. E aí são nessas empresas que também é importante se trabalhar. Não é porque tem ação na bolsa que precisa divulgar mais informações ou menos informações, tem os níveis lá de divulgação na bolsa, enfim. Uhum. É interessante para todas as empresas, até uma empresa familiar, né? Dependendo, né? Você vai aplicar aquilo que realmente faz sentido para a sua empresa. Mas você tem uma diretriz, né? De como que você vai passar as estratégias, os objetivos, como que isso vai desdobrar e tudo mais. E assim, uma pergunta que veio na caixinha do Instagram, que veio previamente, seria como implementar isso, né? Que dica prática você dá para fazer a implementação?
Não importa se é uma empresa grande, uma empresa pequena, assim, que dicas como implementar isso para começar? Perfeito. Ah, legal. Assim, eu aprendi muito desse tema com um cara chamado Ângelo Izaguirre, né, que foi o líder de Business System que trabalhou comigo há alguns anos aí, né? E ele sempre teve um tino muito importante em implementar essas soluções ou esses procedimentos sempre em grupo, né? Então sempre achando o consenso, né? O americano puxou um pouquinho do japonês numa questão de, de como organizar alguns tipos de eventos corporativos chamado Kaizen, né? Que são alguns eventos que se tomam decisões, né? Porém, todo mundo depois que entra numa sala nesse tipo de evento, né? Eles perdem totalmente a sua hierarquia. O que significa isso? Quando entrou numa sala, entrou o presidente, o estagiário, não importa, né? Todo mundo tem o mesmo cargo ali dentro, ou seja, todo mundo é participante de um Kaizen, ou seja, todo mundo pode dar ideias, pode ser ideia boa, ideia ruim, ideia ridícula, ideia excelente, não importa. Né? Isso é uma coisa muito legal na hora de fazer a implementação do conceito, da base fundamental dessa brincadeira toda, porque ninguém mais sabe das dores e dos processos que podem ser aplicados do que as pessoas que vivem no dia a dia, né? Então, para o negócio implementar, para essa roda girar de uma forma menos quadrada possível, né? Juntar todas as pessoas de uma organização que obviamente sentem essa dor, sem nenhuma hierarquia, sem patentes, né? Dentro de uma sala, num evento, né? Que o japonês e o americano fazem muito, chamado Kaizen, né? Juntar toda essa turma e discutir, criar os fluxos, eliminar as tarefas que não fazem sentido nenhum. Né? Você, que é uma pessoa de área de controladoria, finanças, você sabe quantas aprovações acontecem num processo. Puxa, por que está aprovando? O pessoal aprova sem saber por que tem que aprovar. Você já tem uma tabela, já tem uma margem mínima, por que tem que aprovar todo o processo? Né? Isso é ralo de produtividade. Em suma, a hora que senta todo mundo junto, todo mundo pode chegar naquele momento, toma uma decisão, tira esse processo, tira essa caixinha fora, porque é menos um e-mail, menos um processo, menos um material impresso, menos um carimbo, vamos dizer assim, né? Ninguém usa mais carimbo hoje, mas é como se fosse menos uma carimbada que você tem que dar, né? Então, mas quando acontece isso num ambiente onde está todo mundo junto, todo mundo, vamos dizer assim, na mesma situação hierárquica, né? E isso sendo realmente consagrado, ou seja, de fato sendo isso vivido, né? Não é só no blá blá blá, né? De fato sendo vivido isso aí, essa igualdade, as pessoas têm maior liberdade, trazem boas ideias, porque a pessoa que sofre no dia a dia, o presidente tem a caneta na mão, mas ele não sofre no dia a dia o que o analista de finanças sofre. O analista de exportação, importação sofre. Então, esses caras trazem a dor, trazem possíveis soluções, e aí, se junto, toma uma magnífica decisão de mudar um processo, criar um processo, em suma. Então, essa é uma, vamos dizer assim, como criar isso, né? Como juntar. Eu acho que isso não se aprende num livro, isso não está escrito em nenhum livro, isso está no dia a dia, né? Então, por isso, um bom líder dessa brincadeira toda, né? O cara que vai saber jogar com essas fichas, né? É fundamental numa implementação dessa. Né? Pode ser uma empresa maior, pode ser uma pessoa que fique fixa, ou um consultor que faça essa facilitação, né? Facilita literalmente, né? Que isso tudo aconteça de uma forma mais orgânica, mais simples e que seja sustentável. Porque, lembrando, se você coloca todo mundo da organização, ou vários níveis da organização, é muito mais possível, muito mais fácil que se tenha uma sustentabilidade dessas ações a longo prazo. Porque se for uma ação do presidente, do diretor, pode ser que se perca, né? Ó, esse aí é outro cara, Rodrigo Peixoto, outro cara que entende muito desse assunto aí. Hoje, General Manager da Operação Ingersoll Rand no Chile aí, ó. Cara fera demais. Aí, ó. Ah, bacana. Isso que você acabou de falar tem tudo a ver com aquilo que você falou lá no começo, dica para ser um bom líder, né? A questão do ouvir, colocar todo mundo numa sala e deixar as pessoas falarem, ouvir, porque quando você
não houve, é o que você falou aí, né? De repente você dá uma diretriz de procedimento que você não está sentindo uma dor ali do que realmente está impactando, como que realmente vai ser um procedimento que faça sentido e não seja só um procedimento burocrático, né? Porque até essa questão de aprovação que você falou, quando eu trabalhava, a gente tinha isso bem, lógico que não começou bem organizado, mas depois foi se organizando e dava muita diferença, porque são os níveis de aprovação, nem todo mundo tem que aprovar tudo. A questão, alguém sair de férias, quem que aprova no lugar? Porque muitas vezes a pessoa na empresa não sabe, alguém saiu de férias, pronto, fica o pessoal da fábrica, né? A fábrica, às vezes, quem tem produto ali lá produzindo, vai parar, mas cadê o cara que vai aprovar? Saiu de férias. Aí fica todo mundo correndo quem que vai aprovar no lugar. Então, isso onde eu trabalhava não acontecia, porque já se tinha um processo, né, de quem aprova o quê, quem faz o quê, os papéis bem definidos e tudo mais. E é o que você falou, eu ouvi, né? Você falou isso no começo da live, como dica de liderança, você falou aqui de novo na implementação do ouvir, que é uma das características mais importantes da liderança, né, para implementação de qualquer coisa, é ouvir, porque você não ouve o cliente, você não ouve os colaboradores, não tem como, né, sair um trabalho de acordo, né? É Até alguém isso, está isso falando, mesmo. delegar também é essencial. É, o grande Zucoloto. O Zé Zucoloto é um figuraço. Você é um cara nota 10 em vendas, em gestão operacional, em implementação desse tipo de coisa, desse tipo de governança corporativa. O Zucoloto é Washington Zucoloto, é um cara super bacana nesse quesito, é um cara muito bom que eu aprendo muito todos os dias. E um pouquinho acima, quem falou foi o Kleber, que é o líder da área de operações aí da Clarios, né, que fabrica as baterias Eliar, né? O Kleber falou muito uma coisa bem legal da liderança, né, da forma participativa e situacional, ou seja, tem que realmente trazer a turma, né, Kleber? Isso aí a gente tem que trazer a turma para participar junto com a gente, que senão o barco não anda, a gente não rema sozinho, né? Então, você tem total razão, grande Kleber. Tem alguém que falou aqui, né? Drezão 10. Pedro sempre foi um líder de fato e de direito. Que é isso mesmo, é se não trouxer o povo para remar junto, ficar remando sozinho, né? Ô, Não Thaís, tem sabe que como. a gente começa a ficar mais velho um pouco, a gente fica mais experiente, é bom que a gente acumula muitos amigos, né? Que eu estou vendo aqui no decorrer aqui que entra e sai. O Andrezão, o grande André, um figura, baita vendedor esse cara aí, vende até a areia na beira da praia, né? Trabalhamos muito juntos e foi sempre bacana. É um cara de muita visão. Então, ele nos ajudou muito no tempo que nós trabalhamos juntos, né, a criar processos, porque ele era um eterno indignado, né? O André é uma coisa que ajudou muito. Foi o André Bento, é o nome dele. É um cara que sempre se mostrou muito indignado. Ele falou: Pedro, não pode, cara. A gente está perdendo para a gente mesmo, né? Vamos organizar isso. A gente pegou trabalhamos juntos numa operação que começou praticamente no primeiro tijolinho, vamos dizer assim, né? Foi a implementação de vendas, né, de uma multinacional. E ele sempre era o eterno indignado. Falava: pô, Pedro, não pode, não dá, não pode. Então, escutando ele, muita coisa mudou lá, Andrezão. Muito obrigado. Aí você nos ajudou muito a empresa, ajudou muito a mim, né, com a sua indignação e não deixar as coisas serem como são e sempre estar querendo mudar e mudar para melhor. Isso aí foi uma coisa que ajudou muito, né? Então, ouvir a turma ajudou muito no processo. Faz toda a diferença aí, né? E sobre governança corporativa, Pedro, tem algum lugar no Brasil, né? Tipo, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é um lugar que você segue? Como que funciona? Tem algum lugar que você indica? Como que você se atualiza para ver melhores práticas? Ou é no dia a dia mesmo? Como que funciona isso para você? Olha, o IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ela é uma instituição que existe há muitos anos já, que ela forma as pessoas que tendem ou querem seguir nesse caminho, né? Ela, inclusive, forma também conselheiros de empresas, né? Então, é um curso formal para ter essa, entre aspas, uma graduação de conselheiro de empresa, que é uma coisa que eu acho muito legal. Quem puder participar de um conselho de uma empresa,
pode ser, poxa, mas eu não tenho como entrar numa mega empresa. Vai ser conselheiro do seu condomínio, né? Vai ser conselheiro da escolinha do seu filho, né? Vai participar de uma forma, pode ser totalmente voluntária, né? E você vai aprender muito, porque você vai trazer o seu conhecimento para alguém, né? Sua experiência, seu cabelo branco, né? Esse conhecimento para alguém, você vai conseguir colaborar, mas você vai aprender muito, porque você vai escutar muitas pessoas que têm cabelo branco também, que já passaram por diversas dores, tudo. Então, a formação de um IBGC, por exemplo, ela é muito legal, ela é muito enriquecedora na vida, mas, poxa, para quem não quer voltar para uma sala de aula, nada, vá ser um conselheiro de uma, como eu falei, pode ser da organização da feirinha do seu condomínio, pode ser da escolinha da criança, não importa, pode ser numa ONG, ou até da própria empresa, né? Tem empresas que recrutam, de fato, conselheiros, né? Que, graças a Deus, eu faço parte aí de duas, que a gente pode ajudar com a nossa experiência, com isso que a gente já viveu, mas principalmente aprender muito, porque a gente lidar com pessoas já mais vividas, né? E que com certeza trazem uma bagagem enorme. O Zucoloto deu uma dica muito legal aí do Bruno Salmeron, que é um cara que revolucionou a Schulz. Schulz é uma marca super conhecida aí do Sul, né? E realmente o Zucoloto, muito legal esse livro aí, né? É uma história de muito sucesso. A Schulz é uma marca que é super forte, super conhecida, né? Bom, basicamente é Ele, isso, Thaís. legal. Ele falou aqui também, né? Ele falou, Pedro, gostaria que você comentasse sobre humildade, pois vemos isso em sua carreira e no respeito com clientes e fornecedores. Como fazer isso? Como... Poxa, bom, a gente sempre tem que se colocar nas botas dos outros, né? Nos sapatos dos outros, né? O Edivan, um cara que entrou agora aí também, que tá dando um tchauzinho pra gente, ele é um cara que também, ele hoje toca o negócio dele e ele cresce na humildade dele, né? Ele ouve, ele vai atrás, ele reconhece erros, ele sabe contornar situações, atender aos clientes, sempre atender ao cliente, né? Isso aí, o cliente, como eu já até falei no começo, pode ser uma visão bem enviesada de vendas mesmo, mas o cliente é a pessoa mais importante da empresa. Se não existir ele, não há empresa, né? E quando a gente entende isso, a gente tem que sempre atender ao cliente. Seja ele para dar uma notícia boa ou uma notícia ruim, dê a notícia, né? Então, se a gente consegue ter esse senso, né, de atendimento, né, outro dia até conversando com o Zucoloto, o Washington Zucoloto, aí a gente estava falando sobre o sucesso da Microsoft, né? A Microsoft tem um líder muito conhecido e ele sempre fala isso, né? Fala, atenda o cliente, seja parceiro na felicidade, na hora que ele faz uma compra, um pedido, ou quando ele tiver um problema também, na dor dele, porque ele vai lembrar disso. Quem está junto dele na dor é que ele vai usar para fazer, vai escolher para fazer uma segunda compra, uma terceira compra. Aquele cara que abandonou ele na dor, não quero não, obrigado. Você me abandonou da dor. Eu vou escolher um concorrente. Por mais capacitado, mais estruturado que você seja, você perdeu aquele cliente na dor dele, né? Então, isso aí, num papo alguns dias atrás com o Zucoloto e com o Sérgio também, né? Então, Sérgio e o Zucoloto também, que eu aprendi muito esse conceito aí, que eles levam muito a forte lá na Multimotores, onde eles trabalham. É a questão da transparência, né? Tanto com o cliente, com os fornecedores, com os funcionários, você sendo transparente, tudo fica mais fácil, né, para todo mundo. Onde você tem ali a ética, você consegue realmente. É a confiança, né? Quando você não tem transparência, você não consegue a confiança. E quando você não consegue a confiança, você não consegue prosseguir. Meio que. É, com certeza, talvez eu até vou me antecipar um pouquinho, né, a uma ideia que eu tô colocando para o futuro, mas uma coisa que eu aprendi muito num livro que eu estou lendo agora, que é um livro do Barack Obama, né? Esquecendo o viés político, estou abandonando totalmente o viés político, mas ele, no livro dele, eu não conhecia tanto a figura do Barack Obama, mas ele conquistou as pessoas que trabalhavam em volta dele, né, com a tranquilidade, com a humildade, o sempre falar tranquilo,
um cara do bem, um cara da família. Você olha para o Barack Obama, você pode gostar ou não gostar do que ele fez, né, como presidente. Mas como pessoa, ele é um good guy, né, é um cara legal. Né, um cara que fala, poxa, eu gostaria de ser amigo desse cara. Né? Porque ele conquista as pessoas em volta dele através do exemplo que ele dá, né? Ele não se mete em rascada, né? O mínimo possível, né? Ele não arruma encrenca com palavras de baixo calão, isso não. Então, ele é um cara que, lendo agora o livro dele, né, que é a biografia dele, que foi recém-lançada, né, que é muito legal, ele fala muito dessa parte do ouvir, né? E como ele aplicava isso sendo presidente da maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos, né? Então, acho que é um exercício que a gente tem que aprender sempre com as pessoas, especialmente com aqueles que já estiveram lá no topo, né? E que hoje já estão olhando o topo por baixo, assim, mas já passaram por lá e podem, vamos dizer assim, corroborar com a nossa formação, né? Com certeza. E nessa parte de governança, Pedro, a partir do momento que se tem, que se consegue implantar procedimento, que as pessoas estão seguindo, também tem a área que verifica isso, né? Para ver se realmente as coisas estão conformes, a área de compliance, né? Para fazer aquela amarração, né? A gente tem, mas as pessoas estão realmente seguindo. Porque senão fica desconexo, né? Porque depende também do nível de comprometimento de todo mundo. E o compliance ele consegue verificar isso se as coisas realmente estão acontecendo ou não estão acontecendo. Como você vê isso? Essas áreas estão linkadas para você? Como que funciona? De fato, vamos dizer assim, o pessoal que trabalha com essa área que conhecida no atual mundo corporativo como compliance, né, que era o pessoal vamos dizer, da fiscalização, né, que antigamente era muito chamado de controladoria, isso, já tiveram vários nomes nos últimos 30 anos, né? De fato, eles são como se fosse o guardinha de trânsito, né? A função dele não é aplicar multa, na teoria, né? Então, a função dele não é aplicar multa, estou falando do guardinha de trânsito, né? Mas ele está ali para te lembrar que você tem que seguir uma regra, né? Então, se você tem que andar lá 100 quilômetros por hora, você vê que tem uma inspeção na rodovia, você vai manter o seu velocímetro no 100 por hora. Né? Então, eles são órgãos, a turma do compliance é um órgão, vamos dizer assim, fundamental para que mantenha-se as coisas no caminho certo. Mas também, voltando no termo do governança corporativa ser um organismo vivo, né, é também essa turma que pode trazer sugestões, porque às vezes eles veem desvios e falam, puxa vida, eu estou vendo aqui, estou sendo espectador nessa brincadeira toda. Às vezes está aquele conflito do comercial com o financeiro, com a parte de importação e exportação, né? E que eternamente ocorre, sempre o comercial briga com o operacional, né? Porque um quer vender, o outro quer entregar do jeito correto, o cara de comercial entrega do jeito que tá, tem que faturar, aquele negócio todo. Então, quem está do lado de fora, sendo espectador na arquibancada, sentado ali comendo uma pipoquinha, pode olhar e falar, opa, oportunidades de melhoria existem. Né? Então, esses caras né, da fiscalização, os guardinhas de trânsito aí, né? Os amarelinhos, como dizem em São Paulo, né? Eles marronzinhos, né? Que é amarelinho ou marronzinho, agora já não me lembro mais, mas já sou cidadão sorocabano, já não lembro mais se é marronzinho ou se é amarelinho. Aqui no Rio é um, São Paulo é outro, já não lembro mais. Bom, mas o pessoal da fiscalização do trânsito, eles além, obviamente, de nos sempre manter dentro da regra, nos lembrar que a regra existe, punir quando às vezes é necessário, não tem como, né? Mas eles também ajudam, obviamente, a ter essa construção desse organismo vivo e manter ele sempre vivo e alimentado para melhorar sempre, né? Tá sempre um desenvolvimento. É, sempre essa oportunidade de melhoria, né? E quando uma pessoa de repente vê que o procedimento, né, o profissional vê que ele não está funcionando, não abandonar o procedimento, né? Ah, não vou fazer. Busca a melhoria ali, né? Busca a colocar o que dá realmente no procedimento, a melhorar. Porque se tem essa melhoria contínua, né? Porque senão fica tudo travado, né? Você acaba não fazendo, querendo discreto, mas sempre está melhorando, como você falou, né?
Isso me lembrou, Thaís, de novo, eu citei já o nome da Cláudia, Claudinha, né? Cláudia Cardoso, e ela sempre tinha um jargão, então, não sei, até um jargão dela, que ela sempre falava, me ajuda, né? Porque assim, ela via algum problema, ela falava, me ajuda. Ela sempre falava isso, a gente brincava muito com ela, você é a pessoa que só pede ajuda, né? Porque ela via que dava para melhorar, né? Então, ela é muito, ela é muito dessa parte da fiscalização do procedimento, né? Mas ela me ajuda, fala, puxa, eu tô vendo que dá para melhorar, me ajuda, vou fazer certo, a gente vai mais cedo para casa, pessoal, vamos lá, né? O grande Kleber escreveu aqui, o importante é cada um vestir o sapato do outro e trabalhar no objetivo único. Todos os departamentos têm suas dificuldades. Humildade e trabalho sempre. É grande Kleber, o pai da dona Lorena, de Dema de Faustão agora aqui. É o pai da Lorena. É, Ah, isso aí, legal. Kleber, é verdade, é isso aí. A humildade, né, Kleber? Você é um cara que lidera uma organização enorme, né? E com pessoas de todos os níveis, né? Desde pessoal do total operacional, com pessoas mais da parte de planejamento, de liderança, e sabe muito bem dizer o que é essa parte da humildade para que faça as coisas acontecer. Liderar uma fábrica não é fácil, né, Kleber? Você é um cara que eu respeito muito e que tem muita admiração. Ô Pedro, você quer acrescentar alguma coisa sobre governança? A gente abre aqui para perguntas, mais comentários. O que que você quer fazer aqui? Vamos deixar o pessoal escrever aí, que vocês quiserem colocar qualquer tipo de pergunta, qualquer comentário, né? Dúvida? Agradecer todo mundo que tá aqui participando, né, no nosso bate-papo aqui, está sendo muito legal, né? Mas eu vou aproveitar, vou fazer aqui uma menção também, né, ao Rony, que também está aqui participando, né? E ele é um cara especialista em cliente, né? E esse cara, eu aprendo com ele todas as vezes que a gente se encontra, sempre são papos muito bons, né? E o Rony, ele é dono da Rony Car, né? Obviamente está no nome, mexe com carro, né? E ele é o cara que sabe melhor tratar o cliente. Não é tratar bem, não é bajular, só falar coisas amenas. Não, ele sabe lidar com o cliente e falar, ó, você está com problema, você precisa fazer isso, você precisa fazer, seu carro tem esse problema, seu carro tem aquele outro problema. Então, ele sabe bater a real, vamos dizer assim, conversar qual é a real e trazer quais são as soluções. E os clientes adoram isso. Ele é um cara muito direto, Rony é um grande cara, né? E ele é um exemplo para mim de como tratar os clientes. E os clientes se fidelizam nessa sinceridade, que é uma coisa muito legal, né? Às vezes não é só para bajular o cliente, né? Então precisa falar a realidade, né? No caso dele é carro, né? Seu carro está com aquele problema, né? E não ameniza, né? Fala, poxa, o tratamento que você deu no seu carro, né? O resultado é esse, filho. Então até faz as pessoas se educarem mais na hora que vai tratar do carro, né? Então é um cara que Legal. eu admiro bastante que está aqui nos assistindo. Bacana. Se alguém tiver então alguma pergunta, algum comentário, pode colocar aí que o Pedro vai estar respondendo aqui ao vivo para vocês. E enquanto isso, eu peço para que quem esteve aqui, agradeço muito a presença. Ainda nós vamos continuar, que ainda nós temos mais alguns minutinhos aqui antes do Instagram derrubar, acho que tem mais uns 10 minutos. Eu Aham. pediria que, se vocês tiverem algum insight, alguma sacada, quiser comentar alguma coisa sobre a live, vocês tirassem uma foto, colocassem lá no stories de vocês, marcasse o Pedro, @Caracica ou @Thaís Perbellini, para que essa live seja divulgada para mais pessoas. Então vamos dar um sorriso aqui, Pedro, para o pessoal tirar uma foto aí, ó. Tá bom? Marca a gente e ajuda a divulgar, porque esse é um assunto bem relevante, né? Como se administra, como se governa aí uma empresa. Isso é só uma introdução, um começo que a gente procurou mais essa questão prática, né, Pedro? Do que ficar falando só de regras, enfim, parte teórica, mas questões práticas que você trouxe aí pra gente. Tem um item que eu acho que é legal, todo mundo vê, né? Eu vou dar um exemplo que é da área da saúde, né? Existe um livro, né, que diz o seguinte: como o Walt Disney administraria o seu hospital, né? E esse livro é muito legal. Fala, hospital com Walt Disney, né? Que é quem já teve a oportunidade de estar lá nos parques da Disney, né, vai ver na prática o que é governança corporativa. Fala, meu, o que tem a ver
a Disney, né? Tem lá o Mickey, o Pateta, a Minnie, isso aqui. Aquilo é uma organização perfeita. Tudo acontece na hora exata, com um padrão perfeito, sempre igual. Então, você vai ver os fogos de artifício vão sair no segundo certo, com a cor certa, com o alcance certo, e a música é totalmente sincronizada, o soldadinho marcha na pegada certa, né? O parque abre corretamente na hora certa, o estacionamento é perfeito, todo mundo estaciona com o carro certinho, do jeito que para facilitar a entrada e a saída. Isso, essa metodologia criada pelo Walt Disney, né? Talvez não só criada por ele, mas por todo o time que trabalha na organização da Walt Disney, né? Eles fizeram um livro de como você fazer a gestão do hospital, né? Que é uma caixinha que tem que ser extremamente sincronizada, né? Imagina você num hospital, a sua vida que está em risco, né? A pessoa ela primeiro tira o seu sangue, depois de 4 horas que ela vai lá fazer análise, ela não pode deixar aquele potinho de sangue ali em cima da mesa, ela tem que ir na hora fazer análise. Então tem que estar tudo sincronizadinho, tudo muito organizadinho, com muitos procedimentos, né? Até porque a área hospitalar hoje tem N aí certificações justamente para ver essa parte da organização, né? Porque o que faz ter sucesso no hospital, obviamente, é o corpo clínico, que vai saber lá os médicos, especialistas, cardiologistas, em suma, todos neurologistas e afins cirurgiões, mas os procedimentos, a organização, o que fazer, no momento de emergência, no momento de estar nascendo uma criança, chegou um carro com uma emergência, em suma, é o tempo todo emergência, o tempo todo lidando com o fio da navalha da vida, né? Então é o momento mais crítico onde se testa qualquer tipo de organização dentro de um hospital, né? Para quem tiver uma oportunidade, né, de ir visitar uma organização de um hospital de referência, né, que a gente pode citar, tipo Albert Einstein em São Paulo, Oswaldo Cruz, ou aqui, ou quem é de Sorocaba que está nos vendo, vá visitar a Unimed de Sorocaba. Visitar, não como paciente, vai visitar só para ver como que é, né? Vai tomar um cafezinho na padaria real que tem lá, você vai entender aquela operação, como é interessante aquele sincronismo, né, e como isso faz as coisas funcionarem de uma forma super orgânica e que faz acontecer e as pessoas nem percebem que estão sendo tratadas, né, no momento de dor, no momento de uma doença, fica muito mais ameno. Para o cliente é a mesma coisa, no cliente de um processo de uma venda de um carro, de uma geladeira, de um sabonete, de um picolé, é a mesma coisa. Nossa, bem interessante isso daí, muito legal. E tem, eu ia te perguntar sobre indicação de livro, nossa, uma aula esse livro aí que você está falando. Você indica mais algum livro sobre ou carreira, ou liderança, ou governança, ou área comercial, alguma coisa que você queira indicar aqui nesses momentos finais aqui da live, que as pessoas já estão dando positivo, já estão Ah, falando que live top, tem gente que já quer marcar com você aqui na Padaria Real. Então, assim, legal, não, o pessoal muito bacana que está participando aqui, até o Edivan, que acabou de falar aí, é um cara que eu já falei que tem muita admiração pelo trabalho dele, é um cara que veio literalmente de baixo e hoje é um empresário de sucesso aqui em Sorocaba, que tem muita minha admiração. Mas falando um pouquinho mais de conhecimento, né? Onde pode buscar esse conhecimento, né? A gente vive a vida sempre buscando conhecimento e eu gosto muito de buscar no exemplo dos outros, né? Eu adoro biografias, né? Então, eu já falei a questão do Barack Obama, a biografia do Barack Obama, eu aprendi muito lendo ela recentemente, mas tem um cara que eu gosto de ler muito ele, né? Que é o Amir Klink. O Amir Klink, ele me inspirou na minha juventude, né? Eu sou um cara apaixonado pelo mar e meu sonho era fazer o que o Amir Klink faz, né? Fez, né? Atualmente ele não faz mais, mas lendo os livros dele, né, você entende como ele conseguiu sobreviver 1 ano preso no gelo lá na Antártida sozinho, né? Ele é muito organizado. Tinha procedimento para tudo, mesmo sozinho, lá no meio do mato, sem ninguém no meio do mato não, no meio do gelo, sem ninguém fiscalizando ele, absolutamente.
ele tinha um procedimento, ele tinha uma organização que não deixava as coisas se atropelarem em cima das outras. Em suma, ele conseguiu manter a saúde mental, a saúde do corpo e a saúde do barco onde ele viveu durante esse um ano preso lá, né, de uma forma super legal, né? E uma outra que também é bem interessante de ler também, que é do Sir Ernest Shackleton, que é obviamente um inglês, né? Esse cara, ele foi conhecido como o navegador que nunca conseguiu completar uma missão, mas era o cara mais admirado. Ele venceu todas as batalhas, vamos dizer, dele, né, principalmente quando teve o naufrágio do navio dele, que chamava Endurance, lá na Antártida também. Né? E esse cara, por que ele foi reconhecido e sempre como um cara à frente, né? Porque ele sabia lidar com as pessoas, ele era um líder nato, né? Então a biografia do Ernest Shackleton é uma coisa muito legal também. É uma biografia não autoral, né? Foi um terceiro que escreveu, mas é uma história muito interessante para ver como as pessoas, mesmo sem ter vencido na vida, né? Ou seja, ele não tem um caso de sucesso. O Shackleton nunca conseguiu terminar uma expedição dele, mas ele era hiper reconhecido, foi hiper reconhecido como um líder de pessoas, né? Novamente, sem ter vitórias, ele não teve nenhum pódio, ele não foi o Ayrton Senna, ele não foi o Emerson Fittipaldi, né? Não foi o Guga, né? Que aliás a biografia do Guga também é muito legal, mas esse cara tem essa passagem, tem umas dicas bem legais no livro da história do Sir Ernest Shackleton. Ah, muito legal. Olha, tá faltando 2 minutos aqui, mais ou menos. Eu quero agradecer todo mundo, quero te agradecer muito, Pedro, por dividir o seu conhecimento, sua experiência, a sua carreira. Agradecer todos que estiveram aqui. Tem muitas pessoas conhecidas aqui do Pedro. Quero agradecer meus clientes, tem amigos meus aqui, tem gente da família. Muito obrigada a todos. Eu passo agora a palavra para o Pedro, para ele poder encerrar aqui a nossa live e deixar um recado aqui para vocês. Legal, bom, pessoal, bom, obrigado aos amigos que prestigiaram aqui, né? Que é muito legal de ver vocês nesse tempo que a gente está tão distante, né? E conseguir ver os amigos aí é legal. Obrigado pela participação, né? Por ouvir aqui a gente bater o papo aí. Obrigado você, Thaís, por me convidar aí para a gente bater esse papo muito legal. Eu sempre estarei à disposição. Só para deixar um último highlight aí. Só deixar uma coisa que eu ouço praticamente todos os dias, né, de um cara que eu admiro muito, que chama João Adib Marques, né, que é conhecido como o dono da CIMED, né. CIMED é uma grande farmacêutica, né, e é um cara que eu tive o prazer de negociar com ele, conhecer ele, apertar a mão dele, né, e ele fala uma coisa que todos os dias, eu vejo pelo Instagram, né, dele, ele fala: o sucesso não aceita preguiça. Né? Então, vai tentando, uma hora dá certo, né? Então, acho que isso aí, todo dia que o João fala isso, ele tem uma voz meio grossa, assim, ele fala isso, ele tem toda a razão, né? Não adianta, você tem que tentar. Não acertou do lado B, vai pro lado A, vai pro lado C, vai pro lado D, tenta de novo, pergunta pro amigo, em suma. Se você não tiver preguiça, uma hora vai dar certo, né? Então, é isso aí. É isso aí, muito obrigado e sucesso não aceita preguiça. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, Pedro, e a todos que estiveram aqui com a gente. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Abraço a vocês. Tchau, tchau.